que eu penso é que muitas das vezes as pessoas querem fazer o bem, mas não sabem como, por onde e como fazer o bem, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui da Layup. Eu sou Eric Porto, CSO e sócio, e agora a gente está aqui para conversar sobre um assunto muito importante. Recebo agora o Anderson Ribeiro, coordenador de marketing e comunicação, e o Fábio Félix, que é gerente de desenvolvimento institucional da Vocação. Então já queria começar aqui contando um pouquinho a Vocação, uma organização do terceiro setor, né, que prepara, qualifica e insere jovens do mercado de trabalho de diferentes formas. Eu acho bacana vocês, além de se apresentarem, contarem um pouquinho desse desafio, como é que é essa dinâmica dentro da Vocação. Por favor, Fábio. Bom, como você disse, Eric, primeiro, obrigado por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco do que a gente faz, do nosso trabalho, do impacto que a gente gera. A Vocação é uma organização de 58 anos, então nós nascemos com o nome Ação Comunitária. Em 2014, a gente entendeu que precisávamos olhar para o quadro de emprego de juventude, que é um cenário muito precário, principalmente para o jovem de periferia. E a gente entendeu nesse novo formato ou nesse novo posicionamento que a gente precisava olhar para a juventude, porque o CEP, onde a pessoa nasce, ou que chama-se a loteria do CEP, não pode ser o único fator determinante para o sucesso desta pessoa. Então a gente entende que todo mundo nasce com talentos, mas que ele precisa de conexões com ambientes, estímulos e oportunidades, e essencialmente de acesso à renda para que essa realidade possa ser mudada. E por isso o nome Vocação para a gente fez todo o sentido. É gerar nessa pessoa o conhecimento, o desenvolvimento e os estímulos necessários para que ele, através dessa aptidão que é nata dele, possa fazer a diferença para ele e para a família dele e para a comunidade onde ele está inserido. Então, hoje nos chamamos Vocação desde 2014 porque temos um foco muito claro em preparar, qualificar e inserir jovens no mercado de trabalho. Eu vou complementando muito o Fábio, né? Venho de uma experiência de segundo setor, e aí quando venho para o terceiro setor, e aí a gente vai permear o ambiente, né? Então, em Vocação, e principalmente numa perspectiva de comunicação e marketing, é você fazer o trabalho, né, que ele não vai gerar lucro, né? Ele gera um resultado. Então, quando a gente vai, e aí a gente vai nas unidades, a gente vai no programa de aprendizagem, a gente vai lá na qualificação, vê o início que o jovem entra lá na Vocação, e quando ele sai, quando ele vai para o programa de aprendizagem, então ele já está muito mais bem preparado para o mundo do trabalho, ele já fala com mais segurança, ele já se porta numa entrevista, né, com muita certeza do que ele é, de quem ele é, com sua formação socioemocional muito bem estabelecida. E aí, ver tudo isso é muito gratificante. E aí o desafio é sempre da gente, como é que a gente comunica a vocação da melhor maneira, como é que a gente atrai esse jovem, como é que a gente chama os apoiadores, né, a fazer parte desse processo. E é muito legal. Perfeito. Vocês comentaram um pouquinho, né? O Fábio trouxe, é uma ONG já com mais de 50 anos e que a gente tem esses resultados comprovados. Você falou um pouquinho aqui sobre resultados, né? E aí a gente se pergunta, né? Como que uma instituição, uma ONG do terceiro setor, quais são as metodologias, as tecnologias, o que ela tem que olhar para conseguir acelerar esse desenvolvimento, esse crescimento? Ou seja, o que a gente tem explorado de tecnologias e de estratégias para conseguir direcionar o crescimento e até mensurar esses resultados? Fábio, como é que é no dia a dia essa dinâmica? Se você puder contar um pouquinho mais, né, porque são várias unidades de negócio, como é que é essa dinâmica para acompanhar esses resultados? Eu pego recordando da pandemia. Eu acho que a pandemia mexeu muito com todos os setores e acelerou muito a maioria dos setores a olhar para a tecnologia e fez com que todos corressem atrás de embarcar tecnologia nas suas operações. A Vocação não foi diferente, certo? A Vocação, desde plataformas EAD, White Label, desde implantação de CRM, desde canais de WhatsApp, assim, desenvolvimento de uma plataforma própria chamada Jovem Mais, que hoje é uma plataforma que monitora e faz com que a fluidez de todos os processos, de todos os treinamentos e de todo o impacto que a gente gera seja metrificado, seja validado e seja avaliado. Então,
o embarcar tecnologia na vocação foi vital para que a gente passasse por aquele momento e conseguisse sair dele ainda muito mais forte. Por quê? Mesmo pós-pandemia, a gente entende que algumas coisas foram específicas para aquele momento, para aquele cenário de isolamento. Hoje a gente entende que o jovem periférico, sozinho, assíncrono, em casa, sem acompanhamento, a gente percebeu que a taxa de evasão, a taxa de aproveitamento era menor, tanto que hoje a vocação ela retorna ou ao formato híbrido ou ao formato presencial para os seus treinamentos. Então, olhando para o impacto, nós trouxemos ferramentas de comunicação. Hoje, a comunicação com o jovem via WhatsApp ela é altamente fluida e eficaz. O jovem não vê e-mail, o jovem não atende telefone. Hoje a cultura é, você manda uma mensagem no WhatsApp, posso te ligar? Você não... Algumas pessoas como eu, um pouquinho mais experiente ou com um pouco mais de idade, antigamente você só via o telefone e você atendia, ninguém te perguntava se podia te ligar. Então, hoje a cultura de comunicação, a cultura de relacionamento com todos os stakeholders, ela mudou. O WhatsApp é uma ferramenta muito importante de comunicação com o jovem, é por ela que a gente dá os avisos, é por ela que a gente comunica as atividades, é por ela que a gente comunica as vagas de emprego. Então, assim, hoje nós temos um departamento, recentemente criamos dentro da vocação um departamento chamado Central de Atendimento ao Beneficiário. É por ali que todo beneficiário, seja quem está fazendo um curso, seja quem está na jornada de matrícula num curso, seja quem está na jornada de inserção em uma vaga, tem a sua central, tem o seu atendimento e a gente, toda a preocupação que a gente tem com aquele cliente que paga, a gente também tem com o jovem. Desde acessar ele, desde fazer a aquisição, desde muitas vezes fazer a devida nutrição, ou seja, qual a área de interesse? Eu não vou mandar uma vaga de tecnologia para quem quer fazer humanas, então saber qual é a área, quais são as aptidões. Então a gente tem uma equipe lá que faz esse perfilamento, a maioria delas começa pelo WhatsApp e depois a gente com o atendimento humano acaba lá já no, usando a nossa linguagem aqui, já no fundo de funil, a gente já consegue fazer um atendimento humano e o melhor direcionamento para esse jovem. Então, aqui está um pouco de como nós usamos e de como nós embarcamos tecnologia dentro do nosso atendimento, mas a vocação tem uma característica importante na sua estrutura operacional, ou seja, nas suas frentes de captação de recursos, que é desde a sua fundação, nós sempre tivemos unidades de negócio que o lucro dessa prestação de serviço ou da venda de produtos era revertido integralmente para as nossas atividades, para os nossos programas de projeto. Como ação comunitária ainda, as 3 primeiras décadas, uma das principais frentes que nós tínhamos, que era a nossa unidade de negócio mais pujante, era a venda de cartão de Natal. Não sei se você se lembra, Eric, mas há algum tempo atrás existia a cultura de mandar cartão de Natal para as empresas no final de ano, tinha mural com as logomarcas, com quem mandou o cartão. A vocação chegou a vender 3,5 milhões de unidades de cartão de Natal para todo o país. Éramos nós, a Unicef, a ACD, os principais players deste mercado nacional de cartões de Natal para o terceiro setor, cartão de Natal corporativo. E isso nos orgulha muito. Mas culturalmente, nós estamos aqui num evento sobre inbound marketing, sobre relacionamento, tudo voltado para o digital. E assim como muitas das relações foram para o digital, a mídia impressa também foi digitalizada, as aquisições foram digitalizadas e culturalmente foi diminuindo a demanda pela venda de cartão de Natal. E entre 2002 e 2012 começou a transição desta operação de cartão de Natal para uma outra operação que tinha um público-alvo muito sinérgico, que era o público de brindes corporativos. E a gente conseguiu fazer isso com muita eficácia. Hoje nós temos lá uma marca chamada Brinde do Bem, é uma unidade de negócio, que começou faturando R$800 mil lá em 2013 e hoje é uma unidade de negócio que fatura em média 13 milhões de reais por ano e consegue contribuir para os nossos projetos com R$1,9 milhão. Então, assim,
além do Brinde do Bem, nós temos bazar, nós temos nota fiscal paulista, nós temos doações incentivadas e hoje onde a gente mais aposta os nossos esforços é no jovem aprendiz. Porque todo o nosso tripé de atuação está em formação socioemocional, formação técnica e efetivamente a inserção no mercado de trabalho. Porque a gente acredita que o acesso à renda ela é estruturante e ela que destrava ali o gatilho da mobilidade social. Então, o jovem aprendiz e o estágio hoje são as duas principais ferramentas de inserção dos nossos jovens em oportunidade de trabalho. E, consequentemente, é uma prestação de serviço. Tá? Então, todas as empresas têm cotas a cumprir, precisam contratar certificadoras para fazer isso, e hoje ela tem uma certificadora com um propósito muito genuíno, que não é só ajudar ele a cumprir cota, é dar continuidade na jornada de desenvolvimento desse jovem durante os 15 meses que ele fica lá. Então, quando você olha para essas unidades de negócio, que tem também como objetivo acessar as necessidades desse cliente, acessar os desejos dele, gerar proposta de valor, fazer a prestação de serviço e reverter o lucro para os nossos projetos, faz todo sentido o que a gente vem ver aqui, o que a gente se propõe nessa conversa com a Layer, que é melhorar a experiência e a jornada do cliente durante essa prestação de serviço, fazendo que desde o início ele entenda o propósito, que não é só uma prestação de serviço, mas que por trás daquilo tem um impacto genuíno, um impacto transformador. E um impacto que eu digo, ouso dizer que é de sobrevivência econômica de um país. Todos nós sabemos que a população brasileira está envelhecendo, certo? Nós vamos chegar na década de 60 com uma massa de pessoas acima de 60 anos que já será muito relevante. E a taxa de natalidade também está caindo. Quando você olha, sabendo que a população vai envelhecer, sabendo que cada vez menos jovens estão disponíveis, mas que quando você olha para a taxa de desemprego, é para essa parcela da população que é a maior impacto, ou seja, a média da taxa de desemprego do jovem é o dobro da população brasileira na sua média, isso nos faz refletir sobre o nosso papel olhando para o futuro. É importantíssimo que esse jovem entre hoje no mercado, que seja economicamente ativa, porque é esta massa que lá na frente vai fazer a roda da economia girar, porque não teremos novos entrantes. A gente já vê esse desafio na Europa e a gente não está muito distante disso. Então, olhar para o hoje como responsabilidade social, como oportunidade para quem não tem, é importante, mas olhar para o hoje pensando no futuro é tudo que a gente faz olhando para essa juventude. Perfeito, Fábio. É interessante que conforme você vai falando, a gente vê que no final podem se mudar os nomes, né, de cliente, beneficiário, às vezes até colaborador, pensando em estratégias de marca empregadora, mas no final a gente está falando de uma relação que é muito impactada pela mudança de comportamento. O comportamento na sociedade, a maneira de consumo, a maneira de se comunicar. Então, eventos que falam sobre inovações são sempre muito importantes para todos os setores, né? E se tem uma coisa que a gente fala muito hoje em dia é de inteligência artificial, e assim, já faz um bom tempo que a gente fala sobre ela, né? E aí, quando a gente olha para essa parte de apoiar na inserção dos jovens, né, o uso da inteligência artificial como uma ferramenta para potencializar o acesso e o impacto social das frentes da vocação. Como que vocês avaliam isso? Como é que vocês estão utilizando dessa dualidade da inteligência artificial para trazer mais resultado e impacto real na vida desses jovens? Eric, quando fala de inteligência artificial hoje, a gente, para mim, se traduz em ganho de produtividade, ganho de eficiência, porque o que a gente tem que hoje é operacional, repetitivo e que eu posso ter um ganho de performance, eu acredito que a inteligência artificial é onde ela vai ajudar a maioria das organizações, seja ela no segundo setor ou do terceiro setor. A vocação hoje usa a inteligência artificial na sua área pedagógica, facilitou muito produção de conteúdo, produção de ilustrações, até na produção de vídeos instrucionais. Então, na produção de conteúdo para as nossas formações,
as atualizações que a gente tem feito constante já tem embarcado inteligência artificial e isso traz ganho de produtividade. É claro que aquele toque da criatividade, da sensibilidade humana sempre vai depender de um indivíduo e sempre vai depender do toque dos nossos profissionais, mas a celeridade e a produtividade, é claro que a gente teve ganho. A gente tem uma área lá que é a doação de cupons fiscais. Hoje o Estado ele tem um programa chamado Nota Fiscal Paulista que permite que os consumidores postem cupons e doem para organizações. A Vocação hoje ela tem uma operação muito robusta, é um dos principais captadores do Estado, do programa Nota Fiscal Paulista. A gente chega a processar 300 mil notas por mês dentro desse programa. E essa captura, ela era toda feita manual por um ser humano que pegava um leitor de QR Code, que procurava lá. Nós aprimoramos isso com inteligência artificial e OCR. E hoje a gente passa tudo num scanner, é um scanner automático, que teve um ganho de produtividade absurdo para a nossa operação e permitiu que pudéssemos ainda mais aproveitar a equipe e abrir espaço para receber mais doações. E indo além, agora um pouco do que a gente está discutindo, do que a gente está vendo aqui no RD Summit, tem a questão das relações. Hoje os agentes já são uma realidade para as relações e principalmente para automatizar aquilo que os chatbots não eram tão eficientes, tornavam ainda uma barreira na relação com o cliente. Então, hoje, um agente bem treinado, ele pode fazer todo aquele papel de qualificação de leads. Então, dentro do Brinde do Bem. Brinde do Bem, hoje, a gente recebe 86 mil leads por ano. São 12 pessoas que qualificam esse lead e, com certeza, o deadline de resposta deles fica comprometido e a experiência do consumidor fica comprometida. A gente tem um projeto, estamos treinando já um agente para no ano que vem toda essa parte de qualificação, de entender qual é o evento, qual é a ação que ele quer fazer com o brinde, se ele tem verba, se ele não tem verba, e fazer ali a primeira avaliação da demanda dele. A gente está treinando um agente para isso. E olhando lá para o nosso cliente gratuito, que é o jovem, a nossa principal preocupação é ser assertivo em ofertar para ele oportunidades que vão em linha com o planejamento ou projeto de vida dele ou com as áreas de interesse dele. Então também está sendo treinado um agente para, ao invés de falar com um humano nesse primeiro impacto do lead, não, a gente vai identificar quem é ele, quais são as áreas de interesse, perfil socioeconômico, endereço, essas coisas todas que compõem o perfil de match, a gente também já está embarcando IA. E é claro que tem outros projetos aí que a gente vem discutindo, mas esses 3 hoje são os mais relevantes que a gente tem embarcado tecnologia de inteligência artificial lá na Vocação. Perfeito, Fábio. Conforme o Fábio vai trazendo, a gente consegue ver o quanto vocês estão antenados e olhando para a tecnologia e inovação para justamente continuar impactando a vida dos jovens. E eu queria perguntar para você, Anderson, pensando aqui para o futuro, como é que você enxerga o papel do marketing na construção e ampliando mais o impacto social? E até, se você tivesse que priorizar uma estratégia para escalar os resultados da Vocação, qual que seria? Qual que seria a sua principal aposta? Olha, eu sempre gosto, até complementando o Fábio, do Jovem Mais da plataforma, é muito de um time de tecnologia que é interno da Vocação, né? Então é a estrutura de tecnologia já muito bem preparada para fazer isso, então a gente consegue personalizar, né? Então a gente viu uma necessidade, o cliente viu, então a gente leva, consegue dialogar muito bem com o time de tecnologia. Mas uma coisa que a gente sempre dialoga, e aí marketing, comunicação, principalmente na perspectiva de terceiro setor, é muito esse jogo de privilégios e acesso, né? Então, com quem a gente está dialogando, né? Então, a gente hoje, por exemplo, usa a IA para a gente se alimentar muito, principalmente dos feedbacks não quantitativos, mas muito qualitativos, né? Então, o jovem, ele consegue saber do curso somente pela internet? Não, a gente tem que buscar outros meios que fogem muito do ambiente digital, e aí vale muito sobre acesso, sobre local, sobre privilégio, né? Então, além de um post no Instagram, a gente vai fazer um impulsionamento, mas a gente também tem que mandar um carro do ovo falando curso aberto, matrículas. Então, como é que a gente impacta esse pai, essa mãe e esse adolescente, esse jovem,
o pai e a mãe que sai às 5 e volta às 10, e ainda tem que criar, né, fazer todo o arcabouço de criação da sua família. E aí esse jovem que vai para a escola, né, como é que a gente traz esse estímulo e como é que a gente alcança, né? Então a gente trabalha muito nessa perspectiva, muito do qualitativo, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para poder alcançar isso de uma maneira mais tranquila. Mas se eu fosse escolher hoje uma estratégia muito voltada no terceiro setor, seria uma soma, não escolheria uma só. Eu acho que a gente ainda tem um gap muito de privilégio e a gente tem que fazer uma soma dos dois, né? Então a gente tem que ter o tete a tete, ter a proximidade, né? Então é o presencial, é o momento que os jovens conseguem criar essa conexão, porque no início eles não queriam. E aí foi um incentivo do pai, tipo, vai fazer um curso técnico, né? Vai aprender, vai se preparar para o mundo do trabalho. E aí eles vão, a gente vê eles chegando, tipo, muito chateados, né? Assim, não queria estar aqui e tal. E aí depois eles saem, eles conversam com o educador, faz essa proximidade, se desenvolvem socioemocionalmente, né? Então eles compartilham as dificuldades, tem ali o serviço social, né? Que abraça muito, né? Faz esse acolhimento. Então eu acho que no caso ainda, né? Falando de Brasil, sobre desigualdade social, a gente ainda tem que fazer uma mescla, né? De o que é que a gente tem de novo para a gente conseguir melhorar e pulverizar, o que é que a gente tem de antigo também que ainda funciona, né? Para que a gente amplie esse alcance ali e seja cada vez mais impactante. Perfeito. Quer dizer, tem que somar esforços para conseguir multiplicar esses resultados, né? E aí, para finalizar, queria então direcionar, Fábio, que muitas empresas privadas elas têm buscado apoiar projetos sociais, olhando ali para conseguir não só se posicionar como uma empresa que quer fazer a diferença, mas realmente trazer um impacto real para a sociedade, né? Então, na sua visão, o que uma ONG precisa para conseguir atrair esses parceiros e o que, de alguma forma, a vocação faz para conseguir se aproximar de empresas parceiras, né? Como que é somatizar, como que mostrar que todos temos esse mesmo propósito? Olha, acho que essa pergunta é muito oportuna e ela vai ao encontro de tudo que a gente tem buscado. Nós também temos o privilégio de estar vivendo num tempo onde a consciência do repartir, do devolver, seja pela pessoa física, seja pelas empresas, ela está cada vez mais consolidada e cada vez mais aflorada. Hoje, você tem uma juventude também muito mais engajada em compartilhamento, em uso responsável. Então, nós temos o benefício de ter uma sociedade que hoje tem uma consciência da responsabilidade social e da responsabilidade com o planeta muito mais madura do que tinha há uma década, 2 décadas atrás. Então, isso facilita muito, mas o que eu penso é que muitas das vezes as pessoas querem fazer o bem, mas não sabem como, por onde e como fazer o bem, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. Só um número, hoje o Brasil tem mais de 800 mil organizações sem fins lucrativos, legalmente cadastradas no Ministério ou no governo. É claro, igrejas também são organizações sem fins lucrativos. Se a gente isola e a gente pega ali as organizações que têm uma causa, ainda é aproximadamente 30% a 40% desse volume. Então, inevitavelmente uma empresa ou uma pessoa vai ter próximo de si uma organização que pode ajudar. Falando especificamente da vocação da nossa causa, que é olhar para a juventude e gerar oportunidade, a gente fala tem 2 pilares. Eu acho que a primeira é a esperança, certo? Quando a gente olha para o nosso jovem, que o Anderson falou é uma verdade. Ele chega muitas das vezes obrigado pelo pai, ele chega muitas das vezes, não é o sonho dele estar ali, não é a vontade dele estar ali. Então, esse é um primeiro ponto. Quando ele acessa a vocação, amplia-se os horizontes, amplia as oportunidades. E muitas das vezes, o ambiente onde ele está, Eric, ele é desfavorável para qualquer esperança, para qualquer sonho. Porque ele está num ambiente onde pai, mãe, amigos, parentes
estão no subemprego ou estão no emprego informal, não tiveram acesso ao ensino universitário, não tiveram acesso a uma carreira, e aí eles não têm referência de que é possível, de que pode acontecer. A vocação, a primeira coisa que ela traz é esperança, amplia horizontes e permite que ele possa seguir de forma mais autônoma. E o segundo é exatamente esse. A gente quer que essas pessoas com esse conhecimento, com esses jovens, com essa vivência, eles ganhem autonomia e possam por si só construir a sua história. Na nossa apresentação tem uma ponte, que é uma ponte no Vietnã, que os dois pilares dela são duas mãos. E a gente fala que a vocação representa exatamente isso. Nós estamos aqui sustentando essa ponte, essa travessia, mas na verdade quem vai atravessar é o jovem, é ele que vai construir a história dele. E aí, olhando para a vocação, quais são as maneiras que a gente mais quer? Que as empresas abram oportunidades para o nosso banco de talentos, contratem os nossos jovens, dê oportunidades, seja parceiros nossos nessas trajetórias. A gente tem a felicidade de ter, como você falou, as empresas hoje com essa consciência. Nós temos algumas empresas que são altamente conscientes e sabem qual é o papel do programa Jovem Aprendiz e estão conosco. E muitas das vezes, esse jovem que está com dificuldade aqui, a gente vai lá, o assistente social vai lá, faz a visita técnica. Então assim, é parceiro mesmo, não está ali só para cumprir cota. Sabe do nosso propósito e nos ajuda a fazer isso. Então, contratando jovens aprendizes e estágios. Todo mundo, estamos numa feira, um monte de empresas aqui comprou brinde, comprou um produto promocional, uma caneta, um bloco. Nós temos lá o brinde do bem. Você pode, o preço é igual de mercado, com a facilidade de você ter uma tag e dizer, olha, este produto foi comprado do brinde do bem, 100% do resultado vai para programas sociais. Ou seja, eu estou fazendo uma ação promocional, mas ao mesmo tempo com responsabilidade social. E nós somos o único player do mercado nacional que permite isso aos seus clientes, fazer uma compra com responsabilidade social. Então, tem renúncia de imposto de renda, então as empresas pagam imposto de renda e muitas delas não sabem que podem destinar parte desse imposto para um projeto que a gente tem. E não precisa nem botar a mão no bolso, o dinheiro ele ia pagar para o governo, ele fala, acredito na causa da vocação, eu vou fazer. Ele pode doar, ele pode fazer parceria de nota fiscal paulista, ou seja, a vocação entendeu que para uma organização do tamanho e com o propósito que a gente tem, viver só de doação seria um risco muito grande. Então hoje a nossa matriz de financiamento, ela é diversa, proposital, para que a gente seja menos suscetível a uma única fonte de financiamento e, é claro, ao mesmo tempo permite que a gente cresça, permite que a gente escale e leve esse atendimento a muito mais jovens ou a muito mais beneficiários. Então, como as empresas podem participar desta forma toda e a gente tem uma maneira muito legal das empresas participarem, que essa pra gente é o grande diferencial. Por quê? A gente sempre fala sobre as nossas metodologias. A vocação construiu metodologias. Hoje ela tem uma plataforma que organizações que não têm possibilidade de ter uma equipe de design instrucional, de produção de metodologia, de conteúdo, a gente distribui isso gratuitamente para que ela use essa nossa metodologia na sua atividade. Foi assim que a gente nasceu, a gente não abriu mão disso, a gente continua com isso até hoje, mas a gente, por ter essa metodologia muito bem definida, e os nossos colaboradores seguirem à risca essa metodologia, a gente sempre evitou que pessoas voluntárias participassem do nosso atendimento. Mas quando a gente foca na empregabilidade de jovens, a gente percebeu uma oportunidade de trazer as empresas com aquilo que ela tem de melhor. O que as empresas hoje têm de melhor? A jornada da carreira, a jornada dos seus colaboradores na formação. E a maneira que a gente encontrou foi fazer um programa de voluntariado corporativo muito bem estruturado para aproveitar aquilo que a empresa tem de melhor. Nós temos um programa de mentoria voluntária, onde os colaboradores das empresas podem ter encontros com esses jovens, são 5 encontros, e através desses encontros o jovem faz o seu pitch pessoal, mostra o seu currículo, mostra o seu LinkedIn, diz como foi, faz o seu projeto de vida, pelo espelhamento, descobre como que ele acessou a universidade, qual foi a jornada, quais foram os desafios, porque, de verdade, independente da sua origem, se foi de uma origem
de muita escassez e hoje você está numa posição privilegiada, você teve os seus desafios, mas mesmo quem sai de uma origem com alguns benefícios e com alguns privilégios, ele teve que virar à noite na faculdade para fazer TCC, ele teve que fazer pesquisa, ele teve que entregar um projeto para ganhar uma promoção, ele teve que fazer algumas coisas que são desafios comuns independente da sua origem e ele pode compartilhar. A gente tem simulado de entrevista, ou seja, todo mundo, toda pessoa acima de analista, supervisor já fez uma entrevista e colocar esse jovem a primeira vez numa entrevista valendo, às vezes é queimar ele na partida. Então vamos fazer alguns simulados, vamos dar feedback, como que ele poderia melhorar, como que ele poderia gerar mais percepção de valor, mesmo ele não tendo uma experiência, um trabalho contínuo, um desafio que ele fez na escola, isso traz para o seu entrevistador a capacidade, as habilidades e a competência que ele tem, que pode ser utilizada no dia a dia. Mesa de profissões é uma maneira que as empresas podem participar, abrem os seus auditórios, abrem os seus espaços, a gente leva os jovens até lá e os profissionais compartilham o que ele faz, como é a carreira dele, como que ele chegou até ali. Por quê? Lembra, gerar esperança, a autonomia é o nosso propósito. E toda vez que a gente amplia o repertório desse jovem, amplia também a esperança de que é possível, amplia a autonomia, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar, é aqui que eu vou. E esse é o trabalho da vocação e é dessas formas todas que as empresas podem vir junto com a gente somar nessa trajetória de transformação humana. Muito bacana, Fábio. Então, queria finalizar aqui o nosso conteúdo dizendo que se você quer gerar esperança e trazer autonomia para jovens e sentir que a sua vocação é ajudar a vocação, a gente vai deixar aqui no nosso conteúdo as redes sociais, o site para vocês conhecerem mais e as empresas que tiverem esse mesmo propósito poder fomentar com esses espaços e também os conteúdos da rede social da Layer Up para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse trabalho. Queria agradecer, Fábio, Anderson, e que a gente possa continuar trocando e construindo esse futuro maravilhoso aí para as nossas gerações. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço em nome da vocação, Eric. Foi muito bom poder falar para todo mundo sobre o que a gente faz e sobre as possibilidades de cada um participar do seu jeito.